Graças a Deus. Que Deus venha abençoar a todos os que me acompanham neste canal e os que vão assistir este vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz para todos. Espero que todos estejam bem, com saúde e também servindo ao Senhor com ânimo, com alegria, sempre com disposição para fazer melhor, por meio da entrega total de nossas vidas ao Senhor e sempre deixar Ele conduzir nossos passos e fazer de nós o melhor para o reino dele. Graças a Deus. Eu quero chamar a sua atenção nesta hora para dois assuntos, eu serei breve, dois assuntos que eu tenho falado ultimamente e eu penso que possa acontecer com alguns, ou pode acontecer que alguns não tenham compreendido. Quando eu tenho falado que o Senhor Jesus Cristo não provoca divisão. Eu tenho afirmado isso. Que o Senhor Jesus Cristo não causa divisões em nós. Eu penso que alguns leitores da Bíblia, crentes, eu senti comigo que talvez alguns não concordem com isso. E eu quero, nesta hora, esclarecer melhor este assunto. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 10 de Mateus, ali pelo verso 33, 34, 35, 36, Jesus diz que ele vem pôr em dissensão a família. Ele afirma ali a família. Ele vem pôr em dividir a família, a nora contra a sogra contra a nora, o pai contra o filho contra o pai e vice-versa. Então ele afirma ali que então os inimigos do homem seriam os seus próprios familiares. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do verso 33 a seguir. Graças a Deus. O que eu tenho afirmado é, tomando a carta de Paulo aos Coríntios, e eu vou agora esclarecer esse ponto que nas minhas pregações, talvez na euforia, a gente depois deixa pontos sem esclarecer devidamente. E agora estou aqui para isso. No Evangelho de Mateus, Jesus cita família. Quando alguém se converte ao Senhor Jesus Cristo naquela família, um filho, o pai ou o marido ou a esposa, só ele se converte. E o outro não se converte. Então, o inimigo dele será aquele familiar que não se converteu. Talvez o filho se converteu, a mãe não se converteu. Talvez o esposo converteu, a esposa não se converteu. Porque se os dois tivessem convertido, não poderia ter divisão entre eles. Jamais. Então, vamos deixar bem claro que Mateus capítulo 10, do 33 a seguir, diz: quando alguém que se torna um cristão ou dar um passo para seguir ao Senhor Jesus Cristo e o familiar dele que vivem juntos na mesma casa não toma essa decisão, aquele será inimigo dele. Isso não se aplica a dois crentes nascidos de novo. Não se aplica, não. Isso não se aplica a dois irmãos de duas igrejas diferentes. Não pode se aplicar. Jamais. Então eles estão tomando essa escritura
de uma forma errônea e aplicando, causando males a irmãos nascidos de novo. Mas quando Jesus dá este ensinamento, ele dá aquele que nascer de novo e o familiar que não vai nascer, não quer. Então ele se torna teu inimigo, obviamente. Então vamos agora ao que Paulo diz em 1 Coríntios. Ele diz no capítulo 1 de 1 Coríntios, ali no verso 13, agora Paulo não está dizendo a família que um converteu, o outro não converteu. Ele está dizendo a igreja, ali dentro da igreja, todos amavam a Jesus Cristo. Todos. Todos nasceram de novo do Senhor Jesus Cristo. Todos creram no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O batista crê, o assembleiano crê, o metodista crê, você crê, eu creio. Logo, não tem o porquê estarmos divididos. Ou tem? Ou você vai tomar a escritura de Mateus 10. Se você fazer isso, você não está sendo honesto consigo mesmo. Então já paramos aqui num ponto crucial. Irmãos que nasceram de novo não podem ser inimigos. Não podem. Independente se um é do tabernáculo, o outro é de outra. Nasceram de Cristo. Vê que então Paulo afirma em 1 Coríntios, no capítulo 1 de 1 Coríntios, no verso 13, ele primeiro pergunta, quando ele encontra esse problema entre o povo de uma igreja. Todos nasceram de novo, todos amam Jesus, eu amo Jesus. O irmão do tabernáculo ama Jesus, crê que Jesus limpa os seus pecados, crê que Jesus o ressuscitará, crê que Jesus o levará daqui. Ele não pode ser meu inimigo. Se formos inimigos, sempre será por alguma coisa que algum homem da terra criou. Algum homem. Mas nesse ponto, todos concordam. Cristo não está dividido. Porque Cristo não divide ninguém. Tu ama Cristo, eu amo Cristo. O que divide nós é que talvez tu guarda o sábado e tu olha para mim com preconceito, porque eu não guardo. É lastimável isso. Então eu estou aqui esclarecendo esse ponto que eu penso de ser de suma importância. Veja, Paulo diz, está Cristo dividido? Claro que não. Foi Paulo crucificado por vós? Porque lá eles diziam, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo. Eu sou batista, eu sou metodista. Mas o batista aceita Jesus e crê nele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O metodista crê. O que está dividindo eles? Algum homem, só pode ser algum homem. O homem deveria ser tirado desse assunto aqui, irmão. Eu tenho um grande amigo, ministro da mensagem de Brana, que ele deixou de comunicar comigo. Mas o Senhor Jesus Cristo que salvou a mim, ele crê que esse mesmo Senhor Jesus Cristo salvou ele. E ele prega isso. E ele crê que esse mesmo Senhor Jesus Cristo perdoou os nossos pecados e nos levará um dia. E eu creio também. Obviamente deveríamos continuar amigos. Por que não? Porque tem o Brana no meio. Mas aí Paulo pergunta, lá mais na frente, no capítulo 2, quem é Paulo? Quem é Apolos? Quem é Brana? Não deveria estar. Se tu crê no mesmo Senhor, eu creio, fomos batizados com o Espírito Santo, os homens vêm em segundo lugar. Mas será que não estão fazendo muitos? Não tomam isso justamente para dividir mesmo? Claro, claro que sim. Isso é outro espírito, onde há facção. Então eu estou deixando claro, olha, está Cristo crucificado, foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Se você ler o capítulo 2 de 1 Coríntios,
você vai ver Paulo os advertindo e ao mesmo tempo dando uma lição neles, dizendo: eu queria falar com vocês como espirituais, mas não posso, porque vocês são carnais. O irmão olha para mim e fala: não tem brana. Oh, meu precioso irmão, tem o Espírito Santo que me selou, que me batizou. Cremos no mesmo sacrifício do Calvário. O Brana está aí só para dividir nós. O adventismo, o nome tal, o homem tal, a seita tal. Então, ninguém divide por causa de Cristo. Todos concordam que Cristo é o nosso Salvador. Todos concordam. Dividiríamos se algum não concordasse. Dissesse: não, Cristo não é nosso Salvador. Justamente aquela família que um se converte e o outro diz não. Aí se torna inimigo. Não tome isso para aplicar a irmãos na fé, os que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Esse era um pensamento que eu queria deixar esclarecido. E eu gostaria que você também comentasse nesse vídeo depois. Comentem aí. Ajude esse canal. Vamos interagir nesse ponto. E daí? O que você acha? Se todos amam a Jesus, mas aquele lá não vem, porque a nossa congregação ela está num local, num bairro pobre. E aquele lá, ele vai num bairro, ele é de uma outra classe social, ama Jesus igual eu, servimos o mesmo Deus, ele crê no mesmo sacrifício, mas não podemos, porque por acaso não estamos fazendo acepção de pessoas? Pensem nisso, meus preciosos irmãos, comentem aí. O outro pensamento que eu quero novamente bater, eu tenho falado e eu vou novamente afirmar. A velha aliança que Deus fez no passado. Deus fez aquela aliança, eu quero dizer, não vou citar a aliança que ele fez com Abraão, vou citar uma aliança que ele faz com o povo quando o povo sai do Egito e ele dá as tábuas da lei, que eram os mandamentos para o povo seguir. Em Jeremias, ali no capítulo 31, diz que o povo muitas vezes quebraram aquela aliança. Essa aliança para o hebreu tem validade até hoje. Para o hebreu, mas mantenha o seu pensamento nesse raciocínio. Naquela aliança, Deus usou duas formas de se comunicar com o homem. Naquela aliança. Porque no começo, quando Deus colocou eles no jardim do Éden, eles tinham comunicação com Deus o tempo todo. Mas quando o pecado vem, o pecado os lança para fora do jardim. E Deus se distancia deles, porque Deus só pode ficar distante de todo pecado ou do pecador comum que não crê no sacrifício que o aproxima de volta. Tá. Então, quando Deus precisava entrar em contato com eles, com um indivíduo, Deus tinha que usar um profeta para falar. E quando Deus requeria ali, quando vem as tábuas da lei, aquele homem, aquela família pecaram e precisava fazer expiação do pecado, Deus levantou um outro ofício. Então, com dois ofícios Deus trabalhou nessa aliança velha. O outro ofício que ele levantou era o sacerdote. O sacerdote sacrificava o cordeiro para fazer expiação por aquele pecador. E o sumo sacerdote entrava no santuário, dentro, no lugar santo do santuário, uma vez ao ano. O sumo sacerdote, Arão, por exemplo. E eles faziam uma reunião lá fora, solene, o povo, e aquele sumo sacerdote apresentava o pecado do povo. O pecado, então, tinha que ser apresentado pelo sacerdote,
E para Deus falar, era por meio do profeta. Você não tinha esse direito de chegar a Deus. Não era assim. Era por meio do profeta. Mas quando vem o Espírito Santo, quando Jesus vem, ele se aproximou de nós. Efésios capítulo 2 diz que a nós que antes estávamos longe, agora pelo seu sangue, ele nos trouxe para perto dele. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem fazer morada em nós. Em nós. Logo, aquela dispensação do sacerdote, expiar meus pecados, fazer expiação, não vai ser necessário, porque Cristo fez na cruz. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, expiou de uma vez. O livro de Hebreus dá testemunho disso em diversos versículos e capítulos, ali, a carta aos Hebreus. Então você aí que é um cristão, um crente, você não vai mais ao sacerdote, fala, mata um cordeiro para expiar o meu pecado. Não, porque se você fizer isso, você estará descrendo do sacrifício no Calvário. É ou não é? Então logo concluímos que aquele sacerdócio velho passou. Aquela forma velha de Deus trabalhar passou. Passou. As duas. Os dois ofícios. Sacerdote e profeta. O que temos hoje é profeta do quintuplo de Efésios. Para profetizar. Eu creio nisso. Mas para trazer a palavra que a Bíblia não trouxe, isso não existe. Poderíamos entrar agora em Hebreus, no capítulo 8. Eu vou resumir aqui mesmo em Hebreus 8. O capítulo 8 inteirinho de Hebreus dá testemunho disso. E a carta aos Hebreus ensina. Aquela aliança velha passou. Aquela forma velha de Deus falar. Tu ia, ou o profeta vinha de Deus para falar aquilo para você. Você não tinha acesso a Deus por meio da palavra, nem por meio do Espírito Santo. Porque naqueles dias, no passado, não era vindo o Espírito Santo. Mas quando vem o Espírito Santo, ele nos guiará, e ele nos conduzirá, e ele nos fará lembrar de tudo que Jesus falou. E você continua crendo que tem que ser o homem tal para falar com você. Ainda? Você ainda continua crendo? Você está colocando ou lançando por terra Hebreus capítulo 1, e verso 1, que antigamente, ou Deus no passado, havendo Deus antigamente falado de diversas maneiras, e muitas vezes ele falou aos pais, lá na velha aliança, pelos profetas. Claro, era o único meio, o homem era pecador, não tinha vindo sangue ainda para ele se aproximar de você. Agora que veio, não. O véu do templo rasgou, o sacerdócio passou, você entra no Santo dos Santos. Você tem comunicação com Deus. Então, Hebreus 1, havendo Deus falado dessa forma no passado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem ele fez também o mundo. Então em Cristo está sacerdócio e profeta. E ele está em você. E agora, hein? Tu que crê que Deus só fala por um profeta ainda, tu tá crendo que o sacrifício não foi válido. Tu tá crendo assim. Deus fala pelo seu Espírito Santo. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2. Estas coisas eu vos escrevo acerca dos que vos enganam. Aqueles homens que te enganam. Oh, Deus sempre falou pelo profeta. Sim, lá no passado. A nós falou-nos pelo seu Filho Jesus.
Sim. Isso aí eles não mostram para você. Eles escondem isto de você. Então, João diz, capítulo 2, 1 João, a unção que vocês receberam do Senhor é verdadeira. A unção é o Espírito Santo. E essa unção permanece em vocês. Aí logo não há necessidade de que o outro te ensine. Porque essa unção é verdadeira e te ensina todas as coisas. O Espírito Santo. Essa é a dispensação. O Espírito Santo em você, em mim. Cristo fez, abriu isso e disse, se eu não morrer, o Consolador não virá. Oh, meu precioso irmão, e aí, onde tu estás ainda? Tu estás crendo num Cristo que morreu na cruz, mas num modo dele falar com você de uma coisa da velha aliança. Não, é nova aliança. Cristo em vocês. Esse é o mistério que esteve oculto, Paulo chega a dizer. Esteve oculto nos tempos de Abraão, esteve oculto nos dias da lei, esteve oculto, mas agora foi manifestado esse mistério, que é Cristo em vocês. Quando não era Cristo em nós, Cristo estava longe, Deus estava longe. O único contato que eu tinha era o sacerdote espiar meus pecados pelo Cordeiro e o profeta falar com Deus lá e vir correndo falar aqui. Hoje não, ele está em você, está em mim. Você está descrendo disso aí? Olha aqui, Hebreus capítulo 8, eu vou resumir. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Está vendo? Olha, diz assim, então ele vem dar testemunho que Moisés fez o tabernáculo e o sacerdote entrava ali, e o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. Aí no verso 5 diz que isso serve de exemplo, como sombra do que Cristo faria em nós e para nós. Verso 6, mas agora ele alcançou o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Sim, é melhor promessa, Cristo em você. A expiação foi feita, pela graça você é salvo por meio da fé. Isso não vem de você, isso é dom de Deus. Mas você ainda tem o Brana no meio. Paulo escreveria para você, quem é Brana? Quem é Paulo? Senão ministros, pelos quais crestes. Eu plantei, Apolos regou, ou Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Porque se aquele primeiro, aquela velha aliança fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Aquela maneira de Deus falar só pelo profeta. Porque repreendendo, ele diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Que me consertou nesse novo concerto, porque eu estava incluso. Efésios capítulo 2 dá testemunho disso. Verso 10. Porque este é o concerto que farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Naqueles dias eles não tinham. Então precisava o profeta ficar lembrando. Quando termina o livro de Levítico, o próximo livro era outra geração, Números. Então precisou repetir toda a lei para eles, porque aqueles antigos morreram, os que receberam a primeira vez a lei. Agora Moisés precisou repetir tudo isso. Tinha que ficar repetindo. Agora Deus repete dentro do seu coração. O Espírito Santo te faz você lembrar tudo que Cristo já ensinou. Não é o irmão fulano de tal. Não é o irmão fulano de tal.
Jesus diz: examinai as Escrituras, vocês cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não é o irmão fulano que testifica de Jesus, é as Escrituras, é a Bíblia que testifica. Estou encerrando. Esse é o conserto. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Amém. Eu poderia ainda ir mais longe, mas eu disse que eu terminaria logo, e eu penso que eu até já demorei neste assunto. Então, nesta nova aliança, ele fala com você por meio do Espírito Santo. Temos duas salvaguardas contra ensinamentos errados, doutrinas que não é bíblica. Sabe quais são? Duas. As Escrituras é uma delas. Compare-se o que estão ensinando, está nas Escrituras. E o outro, o Espírito Santo. Se você tem as Escrituras e o Espírito Santo, ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar. Mas se você tem uma falta de alguma coisa, você está correndo perigo de que te enganem com conversas. Eu pensei que imagino que devo ter esclarecido. Nesta nova aliança, o Espírito Santo em você, morando em você, e você crescendo para templo santo no Senhor, não por meio do ministério do irmão tal, mas por meio de Cristo em você. Cristo em você, ele é o cabeça da igreja, a qual todo o corpo vai crescendo para templo santo no Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que você comente aí. Muito obrigado por me acompanhar. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Dê a bênção, a paz e a alegria a todos. No teu nome santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Shalom.